Fala galera, vocês sabiam que existem várias coisas misteriosas no gelo que o ser humano nem sequer sabe o que é? Muitas das coisas que o gelo preserva ainda é um grande mistério para a humanidade, pois o gelo tem uma grande capacidade de preservar o que quer que seja congelado por ele. Desde pessoas a animais pré-históricos. Além disso, você já ouviu falar de vírus zumbi? Então fique nesse vídeo para conhecer todos esses mistérios e bora conhecer o mundo? 10º lugar. Rinoceronte lanudo. Cientistas russos se impressionaram com os restos bem preservados de um rinoceronte lanudo que provavelmente viveu na Sibéria há mais de 12.000 anos. Eles foram encontrados na região produtora de diamantes de Yakutia por um morador do leste da Sibéria. O rinoceronte foi encontrado em um rio, com todos os seus membros intactos. Estima-se que o rinoceronte tenha vivido durante o Pleistoceno, era geológica compreendida entre 1,8 milhão e 10.000 anos atrás. Valery Plotnikov, cientista que examinou os restos mortais, disse à mídia russa que o rinoceronte tinha entre 3 e 4 anos quando morreu, provavelmente por afogamento. 9º lugar. Corpos congelados no Monte Everest. O Monte Everest é conhecido por ser um desafio para alpinistas e aventureiros por ser uma das montanhas mais altas do mundo, contando com mais de 8.000 metros de altura. Isso equivale a mais de 26 torres Eiffel uma em cima da outra. Alta, né? O problema é que para escalar essa montanha você tem que ser muito experiente e corajoso, pois não é uma tarefa nada fácil chegar ao topo. E pelo caminho é muito fácil de encontrar diversos corpos de alpinistas que não conseguiram sair de lá com vida. Muitas pessoas morrem devido ao frio, fortes ventos e a neve castigante da região. Mas os corajosos que decidem que vão chegar ao topo da montanha, os corpos não passam de checkpoints para eles, pois a maioria está no meio do caminho para o topo. Dá para ver nos corpos petrificados que alguns ainda tentaram se levantar, e outros se encolhendo com a esperança de se aquecer, mas sem sucesso. 8º lugar. Mamute de 42.000 anos. Um bebê de mamute lanoso foi encontrado na América do Norte, em um permafrost. Permafrost, ou pergelisolo, é um solo da crosta terrestre constituído por gelo, terra e rochas permanentemente congeladas, na região de Yukon, no Canadá. O bebê mede 1,4 metro de comprimento e foi nomeado de Nunxogea, ou grande bebê animal na língua indígena da região, De acordo com dados analisados, os pesquisadores também sugerem que o espécime é do sexo feminino e tinha apenas 1 mês de idade quando morreu. O animal pré-histórico foi encontrado por garimpeiros canadenses durante um trabalho de escavação de ouro em Klondike, no território de Yukon. Já pensou se você dá de cara com um desses congelado? 7º lugar. Múmia joanita. Para além do Egito, muitas civilizações antigas deixaram corpos mumificados encontrados por cientistas e arqueólogos ao longo do século XX. Um dos principais desses conjuntos humanos foram os povos andinos, principalmente os Incas, que possuem famosas múmias hoje conhecidas. Uma importante descoberta ocorreu no Peru, em 1995, quando o antropólogo da National Geographic revelou um corpo congelado no Monte Ampato, no sul do país, Joanita. Joanita é uma garota inca de 550 anos, ainda adolescente, encontrada por um escalador peruano chamado Miguel Zarate. Hoje a múmia é patrimônio do Museu Santuríus Ninos, da Universidade de Santa Maria. Também conhecida como a Senhora de Ampato, essa múmia é um dos corpos mais bem conservados já encontrados pela arqueologia, devido ao congelamento de sua carne pelo frio da cordilheira. Pelo mesmo motivo, as roupas e acessórios da menina se mantiveram quase intactos, tal qual seus tecidos e até o conteúdo de seu estômago. É muito doido pensar que essa garota viveu antes do Brasil ser descoberto, não? 6º lugar. Baú de tesouros. Um alpinista francês conseguiu algo maior que a simples satisfação pessoal ao concluir uma escalada no Mont Blanc, ou Monte Branco, a mais alta montanha dos Alpes e da União Europeia. Com altitude de 4.810 metros ele também encontrou um baú com várias joias que valem cerca de 332.000 euros. O alpinista não quis ter seu nome revelado, e ele fez algo surpreendente. Ele entregou o tesouro às autoridades locais, que estão em contato direto com representantes da Índia, pois nas joias havia a inscrição Made in India, feita na Índia. Há relatos de que 2 aviões da Companhia Air India sofreram acidentes no monte em 1950 e 1966, e desde então alpinistas se deparam com bagagens e restos humanos pelo local, ou seja, possivelmente o tesouro encontrado pelo francês possa ser de uma das pessoas que morreram num dos desastres. E você, entregaria as joias se tivesse achado esse tesouro? Deixe nos comentários. 5º lugar. Espada Viking. Uma espada viking foi encontrada em um túmulo viking. Kvizet, junto com Raymond Salvage, seu colega na universidade, tem escavado túmulos e sepulturas vikings perto da vila norueguesa de Vingera.
As obras no local têm sido realizadas como parte de um projeto de ampliação de uma rodovia. Os túmulos e sepulturas antigas, por sua vez, ficam em uma fazenda viking que datam dos séculos 9 e 10 depois de Cristo. Além da espada, que graças à ação do tempo ficou corroída, foram encontrados um machado, uma lança e um escudo. Todos estavam em uma vala anelar ao redor de um cemitério. Os arqueólogos acreditam que, pela quantidade de objetos, alguém muito importante e com grande honra foi enterrado ali. O fato de um guerreiro viking ter sido encontrado enterrado em uma fazenda não é uma surpresa, já que, segundo o Salvage, a maioria dos guerreiros eram homens livres que possuíam as próprias terras. Na verdade, existia uma lei que obrigava os agricultores a comprar armas, entre elas machados, escudos, lanças e espadas. Quarto lugar. Vírus zumbi. Parece roteiro de filme. Cientistas revivem vírus congelados há milhares de anos para estudá-los, cientes de que esta é uma forma de impedir que o irreversível degelo do hemisfério norte da Terra, impacto do aquecimento global, surpreenda a humanidade com uma pandemia causada por vírus zumbis. Foi o que pesquisadores da Universidade de Marseille, na França, realizaram com amostras antigas de patógenos adormecidos há 48,5 mil anos presentes em permafrost, um tipo de solo permanentemente congelado, da Sibéria. O grupo constatou que os vírus permaneciam com potencial para causar infecções. O mais impressionante é que mesmo depois de milhares, talvez milhões de anos, essas bactérias ainda voltam à vida podendo causar grandes epidemias. Tomara que nenhuma bactéria volte à vida, porque já estamos cansados de epidemias, né? Terceiro lugar. Otzi, o Homem de Gelo. Em setembro, há 30 anos, a múmia mais famosa da Europa foi encontrada de bruços no gelo, à beira de um lago a mais de 3 quilômetros nos Alpes de Venoste, na fronteira da Áustria com Itália. Protegidos contra o sol, o vento e temperaturas congelantes por mais de 5.000 anos graças a processos naturais, os restos enrijecidos de Otzi, o Homem de Gelo, logo se tornaram uma sensação global e assunto de incontáveis livros, documentários e até mesmo longa-metragem reconstituindo sua vida na Europa neolítica e sua morte violenta. Otzi era magro, baixo, aproximadamente 1,57 metros, e tinha cerca de 46 anos quando morreu. Era canhoto e calçaria sapatos tamanho 39 do padrão brasileiro. Seus olhos, ainda preservados nas órbitas, por muito tempo foram considerados azuis, mas uma análise genômica revelou o contrário. Poderíamos provar que tinha olhos e cabelos castanhos escuros e um tom de pele típico do Mediterrâneo, conta Albert Zink, chefe do Instituto de Estudos de Múmias da Academia Europeia, em Bolzano, que realizou grande parte das pesquisas básicas sobre Otzi. Com base em sua assinatura de DNA, Otzi fez parte da migração de agricultores neolíticos que passaram pela Anatólia, a atual Turquia, entre 8.000 e 6.000 anos atrás, e substituíram os caçadores e coletores europeus do Paleolítico. Um corte entre o polegar e o indicador da mão direita revelou que Otzi havia sido esfaqueado alguns dias antes de morrer. Foi um ferimento causado na tentativa de se defender, o que significa que ele provavelmente tentou agarrar a lâmina. A ferida ainda estava cicatrizando quando foi novamente atacado por uma flecha que atingiu uma artéria em suas costas, no ombro esquerdo. Ele pode ter tido tempo de se sentar e talvez tentar pegar uma flecha, porém é improvável que pudesse ter alcançado antes de sangrar até a morte em minutos. Loucura, hein? Segundo lugar. O Lago dos Esqueletos. No alto das montanhas do Himalaia indiano, um lago remoto em um vale nevado guarda centenas de esqueletos humanos. Restos mortais de seres humanos estão espalhados sob o gelo do Lago dos Esqueletos, como também é chamado, descoberto por um guarda florestal britânico durante uma patrulha em 1942. A depender da estação do ano e das condições climáticas, o lago, que se mantém congelado boa parte do tempo, expande ou diminui. Os esqueletos aparecem apenas quando o gelo derrete, alguns às vezes ainda com pele e carne parcialmente preservados. Estima-se que haja restos mortais de algo entre 600 e 800 pessoas. Uma antiga teoria liga as ossadas a um rei indiano, sua esposa e seus empregados, que teriam morrido em uma nevasca há cerca de 870 anos. Outra sugere que se trata dos restos mortais de soldados indianos que tentaram invadir o Tibete em 1841 e fracassaram na empreitada. Mais de 70 tiveram que tentar encontrar o caminho de volta pela cordilheira do Himalaia e teriam morrido no meio do trajeto. Há ainda uma que presume que o local teria servido como uma espécie de cemitério para vítimas de epidemias. Em vilarejos próximos, uma canção popular fala sobre como a deusa Nanda Devi criou uma tempestade de granizo tão rígido quanto ferro que matou pessoas que passavam em volta do lago. Nanda Devi é a segunda montanha mais alta da Índia, reverenciada como uma deusa. E você?
O que acha que matou essas pessoas? Em primeiríssimo lugar, dinossauro de 110 milhões de anos. Conhecido como nodossauro, este herbívoro encouraçado de 110 milhões de anos é o fóssil de dinossauro mais bem preservado já encontrado. Há 110 milhões de anos atrás, este herbívoro encouraçado, um nodossauro, andava pelo atual oeste canadense quando uma enchente o arrastou para o alto mar. A sepultura submarina preservou a couraça em detalhes. O crânio ainda tem placas pontudas e um tom cinzento de pele fossilizada. Na tarde de 21 de março de 2011, um operador de máquinas pesadas chamado Shao Funk escavava a terra sem saber que logo daria de cara com um dragão. À primeira vista, os blocos cinzentos remontados parecem ser uma escultura de dinossauro de 2,75 metros de comprimento. Um mosaico de ossos e couraça reveste o seu pescoço e o dorso, e círculos cinzentos delineiam cada escama. O pescoço curva-se graciosamente para a esquerda, como se buscasse alguma planta suculenta. Ao contrário do que se poderia imaginar, não se trata de escultura realista. É um dinossauro de verdade, petrificado do focinho aos quadris. Já pensou em encontrar um dinossauro de nada mais nada menos que 110 milhões de anos? Para você ter uma noção, pelo que sabemos, os humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos, no final do Plioceno, período que compreende de 5 a 2 milhões atrás. E aí, gostaram dessa enxurrada de informações e curiosidades? Se gostaram do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Até o próximo vídeo, e tchau!